tá? Olha só. Eu vou aqui mais uma vez compartilhar material para que a gente possa dar prosseguimento no nosso estudo. Como a gente viu na aula passada, nós estamos estudando o primeiro dos entes da federação, que é a União. E como eu disse, na verdade a gente começa a estudar a Constituição numa sequência, né? Na União, nós estudamos os bens, no artigo 20, nós estudamos as competências exclusivas, as competências administrativas da União exclusivas no artigo 21, nós estudamos as competências comuns administrativas no artigo 23, nós estudamos as competências legislativas privativas da União no artigo 22, e hoje o que nós iremos fazer é estudar as competências legislativas da União, concorrentes ou comuns. O que é isso? São matérias que caberão somente à União, aos estados e ao DF legislar de forma concorrente, de forma comum, quer dizer, ao mesmo tempo. Todos esses entes eles podem legislar sobre essas matérias. Se na aula passada nós vimos que algumas matérias somente cabe à União legislar, como direito penal, direito civil, processo penal, processo civil, hoje nós vamos ver que a própria Constituição ela estabelece que outras matérias todos os entes podem legislar, né? E um exemplo claro disso é a questão do direito tributário, por exemplo. Se direito civil e direito penal só a União pode legislar, a Constituição Federal, no artigo 24, inciso 1º, diz que no direito, em matéria de direito tributário, nós temos uma situação diferente. Por quê? Porque todos os entes, eles podem legislar sobre essa matéria. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o compartilhamento do material para a gente adentrar nessa matéria específica de direito tributário. Olha só, deixa eu ver se, como eu disse a vocês, ainda estou engatinhando aqui no uso desse material, né? Vamos ver aqui. É esse arquivo aqui, pronto. Então, o artigo 24 é esse que regula as matérias que iremos estudar hoje. E nesse artigo 24, nós temos diversos incisos que revelam as matérias que serão passíveis de serem regulamentadas legislativamente por todos os entes da federação. Então, diz o artigo 24 que compete à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios legislar concorrentemente sobre, inciso 1º, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, são matérias que cabe a todos os entes legislar sobre esse assunto. Mas, professor, não pode haver um conflito de leis aí, se a União legisla sobre direito tributário, o Estado legisla, o Distrito Federal legisla sobre direito tributário, os municípios legislam sobre direito tributário. Não pode haver um conflito de regulamentação dessa matéria?
a Constituição ela já se antecipa a essas possibilidades e diz o seguinte: olha, mesmo todos os entes podendo legislar, há de haver uma organização para que não haja essa antinomia, ou seja, esse conflito de leis, esse conflito de regulamentação acerca de matérias. E de que forma que a Constituição organiza isso? Ela diz assim, olha, mesmo nessas matérias onde todos os entes podem regulamentar, podem legislar, nesses casos a União terá uma função precípua. Qual é? Legislar sobre a regra geral, sobre normas gerais. E os estados e DF, o que farão? Irão legislar sobre normas específicas, respeitando, evidentemente, o que está disposto na norma geral. Professor, está complicado, não estou entendendo. Olha só, vamos pensar, vocês que estão no quarto período já estudaram Direito Penal 1. Direito Penal 1, a gente estuda lá no terceiro período, mas também uma parte no quarto, mas especialmente no terceiro período, você estuda a parte geral de direito penal. E o que diz a parte geral de direito penal, que são aqueles artigos que estão entre o artigo 1º e o artigo 120 do Código Penal? O que faz o Código Penal entre o artigo 1º e 120 é exatamente definir normas gerais. Normas gerais que vão ser aplicadas na identificação e no estudo de todos os tipos penais específicos que nós vamos estudar a partir do artigo 121. No artigo 121, homicídio. No artigo 122, infanticídio, depois aborto, depois lesão corporal. Do 1 ao artigo 120, o que o Código Penal faz é estabelecer normas gerais sobre a teoria geral do crime. Como assim normas gerais? Ora, lá no Código Penal, no artigo 14, incisos 1 e 2, ele vai dizer o que é um crime consumado, o que é um crime tentado. No artigo 17, ele vai dizer o que é um crime impossível. Ele vai dizer o que é uma desistência voluntária, o que é um arrependimento posterior. Ele vai dizer o que configura um concurso de agentes. Quando o Código Penal ele faz esse tipo de regulamentação, observa, ele não está falando de nenhum crime, ele não está definindo nenhum tipo penal. Ele está falando que eu posso identificar, por exemplo, um concurso de agentes num crime de homicídio. Mas eu também posso identificar um concurso de agentes num crime de roubo, num crime de furto. Então, o Código Penal, ele se preocupa nesses primeiros 120 incisos em definir normas gerais que vão ser aplicadas a todos os crimes. Todos os crimes. Então, eu falo que são normas gerais exatamente por essa peculiaridade, porque são normas que vão se aplicar a todos os tipos penais que existem no Código Penal a partir do artigo 121, mas também elas têm um caráter de generalidade tal que se aplicam também para crimes que estão previstos até mesmo fora do Código Penal, como é o caso da lei de tráfico de drogas, que é a Lei 11.343. Eu também posso ter um concurso de agentes no tráfico de drogas, eu também posso ter uma configuração de uma desistência voluntária, de uma tentativa. Eu posso identificar quando esse crime está consumado, quando ele está tentado. O mesmo se aplica para a lei de porte de armas, para a lei de tortura. São todas legislações que prevêem tipos penais, mas que estão fora do Código Penal, mas que, ainda assim, usam conceitos lá da parte geral do Código Penal. Então, eu identifico o que é uma tentativa, eu identifico
o que é um crime impossível, eu identifico o que é um crime consumado, eu identifico o que é um concurso material de crimes, o que é um concurso formal de crimes, e todos esses conceitos eles estão na parte geral do Código Penal. Então, será se é possível alguém cometer um crime um crime de trânsito, por exemplo, uma lesão corporal no trânsito, e em concurso com crime de porte ilegal de arma de uso permitido? Claro que é possível, claro que é possível, né? Imagina que alguém é abordado numa blitz de trânsito e nessa blitz de trânsito essa pessoa ela é identificada como está conduzindo um veículo sob efeito de álcool, que é crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. E além disso, ao ser feita uma revista no veículo dessa pessoa, se localiza uma arma de fogo. Nesse caso, essa pessoa vai responder por 2 crimes em concurso material. Vai responder pelo crime de embriaguez ao volante, do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e vai responder pelo crime do artigo 14 da Lei 10.826, que é a lei de porte de arma. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Então, essa pessoa vai responder por esses 2 crimes em concurso. E onde é que está a regulamentação do concurso de crimes? Está lá no artigo 69 do Código Penal. Então, eu estou usando o Código Penal como uma norma geral, aplicando-se inclusive para outros crimes que estão fora do Código Penal. No caso, um crime de trânsito e, no caso, também um crime de porte ilegal de arma de fogo. Tá certo? Então, a ideia de norma geral é essa mesma que a gente pode transportar lá do Código Penal. O Código Penal vai ter a sua parte geral, que vai ter regras que vão se aplicar para todos os outros crimes, tanto os crimes previstos no Código Penal quanto previstos em outras legislações específicas. Transportando isso para essa ideia aqui da competência da União em relação à sua competência legislativa concorrente editar normas gerais, a gente pode pensar isso da mesma forma, de forma assemelhada, de forma simétrica em relação ao direito tributário. Por quê? Quando a Constituição diz que o direito tributário é matéria de competência legislativa concorrente de todos os entes, ela está dizendo que tanto a União, o Estado e o Distrito Federal, eles podem legislar sobre essa matéria, sem problemas. E é verdade que eles legislam, tanto que a União ela pode editar leis exercendo a sua competência tributária em relação aos tributos de sua competência. Por exemplo, o imposto de renda é um tributo da União, o IPI é um tributo da União. E como é que se cria? Através de lei. De lei de quem? Lei da União. Mas existem também impostos que são estaduais, impostos que são municipais e que são criados não através de lei da União, mas sim através de leis dos próprios entes. Por exemplo, o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, é um imposto de competência do Estado. Então, no Estado do Maranhão, todo mês de fevereiro, todos os proprietários de veículos automotores são obrigados a pagar IPVA. E assim o fazem por quê? Porque tem uma lei estadual que instituiu esse tributo estadual para ser pago dentro da competência legislativa do Estado, para legislar sobre direito tributário, porque imposto é uma espécie tributária. O município, da mesma forma, existem impostos que são de competência do município, por exemplo, o ISS, por exemplo, o IPTU. Então, aqui em Imperatriz, por exemplo, todo mês de junho, né, se recebe aquele carnê do IPTU para se pagar, né? E por que a gente é obrigado a pagar? Porque existe uma lei municipal que instituiu o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, no município
de Imperatriz. Então, é verdade que em matéria de direito tributário, todos os entes podem legislar sobre essa matéria. Mas a Constituição, visando organizar essa competência tributária, diz: em matéria de competência legislativa concorrente, a função da União é legislar sobre normas gerais. Então, o que fez a Constituição, a União para exercer essa competência de normas gerais? Editou o CTN, o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, ele regulamenta institutos que são usados e que são usados de maneira geral para todos os tributos, tanto tributos de competência da União, como imposto de renda, quanto do Estado, como o IPVA ou ICMS, tanto quanto do município, como o ISS ou o IPTU. Então, o CTN traz regras que se aplicam a todos os entes, a todos os demais entes. Por isso, o CTN é uma regra geral, é uma norma geral. Como assim, professor? Como é que funciona isso em sede de direito tributário? Se lá em sede de direito penal, o Código Penal diz, no artigo 14, o que é um crime tentado ou o que é um crime consumado, aqui, em sede de CTN, ele se preocupa em editar uma norma geral, dizendo, por exemplo, o que é o fato gerador de um tributo, o que é o lançamento de um tributo, qual é o prazo prescricional para cobrança de um determinado tributo. Então, essas regras que estão previstas no CTN, elas vão se aplicar para todos os demais entes da federação. Tanto que vamos pensar no CTN quando ele fala o que é um fato gerador de um tributo, ou seja, a hipótese de incidência que autoriza a cobrança de um tributo. Vamos transportar isso lá para o imposto estadual do IPVA. Qual é o fato gerador do tributo IPVA, que é Imposto sobre Propriedade Territorial, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores? O fato gerador é ser proprietário de um veículo automotor. Então, o que autoriza a cobrança de um IPVA é a propriedade sobre um veículo automotor. Isso é o fato gerador, só que fato gerador está definido, lá no CTN. Então, a legislação estadual, ao instituir o IPVA, ela vai dizer o fato gerador do IPVA é a propriedade de um veículo automotor. Da mesma forma, o município, ao instituir o IPTU, o município vai dizer o fato gerador do IPTU é a propriedade de um imóvel urbano dentro do município de Imperatriz. Então, essas regras gerais, dizer o que é um fato gerador, o que é uma hipótese de incidência, o que é um lançamento, qual o prazo de prescrição para a cobrança de um imposto, tudo isso está previsto na norma geral, que é o CTN, mas se aplica para todas as normas dos demais entes, todas a competência tributária dos demais entes. É por isso que o artigo 24, ele está dizendo, compete à União, do Estado ou do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário. Mas ele também se preocupa em dizer, no âmbito da legislação concorrente, cabe à União legislar sobre normas gerais. Professor, onde é que está isso? Se a gente for observar, isso está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 24. Olha só, olha isso bem aqui, ó. O parágrafo 1º do artigo 24 diz, no âmbito da legislação concorrente, ou seja, no âmbito dessa competência que todos os entes podem legislar
sobre uma determinada matéria, como direito tributário, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. É essa a ideia da Constituição ao estabelecer uma possibilidade de todos os entes estarem legislando, por exemplo, sobre direito tributário, mas ela já se antecipa e diz, isso aqui, a atuação da União, no caso de competência legislativa concorrente, é somente para editar normas gerais. Normas gerais, como eu coloquei no direito tributário, dizer o que é o fato gerador, dizer o que é o lançamento, dizer de que forma se inicia o prazo prescricional e etc. Tá? Então, é essa ideia que é algo semelhante ao que acontece lá no direito penal que a gente tem que ter em mente para entender essa competência legislativa da União em matéria de competência legislativa concorrente, tá certo? Mas o direito tributário é somente uma dessas matérias, que todos os entes podem legislar. Porque aqui também, no artigo 24, inciso 1º, nós identificamos, por exemplo, legislar sobre direito econômico, né? Direito econômico. Então, é possível, por exemplo, que uma lei estadual venha a garantir uma meia entrada para doadores de sangue em eventos culturais. Ou é possível que uma lei municipal garanta a meia entrada de estudantes em eventos culturais, em eventos esportivos. Tudo isso tem a ver com direito econômico. Por quê? Porque ao estabelecer uma garantia dessa de meia entrada, essa lei ela vai, de alguma forma, atuar no equilíbrio econômico-financeiro do evento. Vamos pensar em um show. Um show de Gustavo Lima, por exemplo, vamos imaginar que ele custa R$500 mil. É óbvio que para realizar um show, alguém que trabalha com promoção de eventos, ele vai ter que pensar em custos. Bom, vai existir um custo fixo aqui para eu trazer esse cantor com essa banda. Eu vou gastar com propaganda, eu vou gastar com aluguel do local do evento, eu vou gastar com divulgação, eu vou gastar com hotel, eu vou gastar com a logística de trazer a banda, incluindo passagens, incluindo a questão do deslocamento dentro da cidade, e etc. Então, eu tenho um custo fixo ali. Então, o promotor do evento, ele imagina aquele custo fixo que ele tem, vamos imaginar que ele para realizar esse evento, que ele gaste lá R$200 mil, com essas coisas que eu falei. Então ele pensa, poxa, então se eu vou gastar R$200 mil, eu preciso vender, vamos dizer que o ingresso é R$1.000, eu preciso vender no mínimo 200 ingressos só para custear esse custo fixo de trazer esse evento. Mas aí vem o município e diz, não, mas os estudantes têm direito à meia entrada. Os estudantes têm direito à meia entrada. Então, para o promotor de evento, já não basta agora vender só 200 ingressos. Ele vai ter que vender o dobro, porque se ele vender, por exemplo, só para estudantes, ele vai ter que vender 400 ingressos para cobrir aquele custo fixo. Então, essa norma, ela está ingressando na relação econômico-financeira de eventos privados. Então, essa é uma norma que trata sobre direito econômico. Tá? Inclusive, eu tenho alguns amigos que são promotores de shows e eles têm uma grave reclamação sobre isso. Por quê? Porque o município ou o Estado ele faz esse tipo de lei, fazendo a concessão desses descontos, mas não dá nenhuma contrapartida, né? E eu acho que o correto e o ideal seria, não, eu vou fazer cortesia com esse seu chapéu, com o chapéu alheio, isso aqui o município está dizendo, ou o Estado está dizendo,
vou fazer essa cortesia, mas em compensação você vai me dar algumas compensações tributárias. Ou seja, você vai me dar alguns descontos nos impostos para haver uma compensação, porque senão você está se utilizando só da minha força de trabalho para fazer uma concessão geral dessa maneira, e isso vai ficar muito custoso para mim. Há uma grande reclamação dos empresários nesse sentido, de não receber nenhum tipo de incentivo fiscal, nem de não ter nenhum tipo de permissão para haver esses descontos. Mas voltando a essa ideia, pode o município, pode a União, pode os estados legislar sobre direito econômico, legislar sobre direito tributário. Avançando um pouco, eu quero destacar também, deixa eu ver se tem algum tipo de comentário aqui, porque eu falei bastante tempo e não acompanhei aqui o chat. Deixa eu ver como é que está o chat. O chat não tem nenhuma pergunta. Só bom dia do Lucas, do Jairo, da Jordânia, da Samara, da Rebeca. Certo. Então vamos voltar aqui. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Vocês estão entendendo o raciocínio dessa questão de norma geral e de norma específica? A mesma ideia lá do direito penal a gente transporta para cá, tá certo? Claro, mudando o que tem que ser mudado, né? Então a Jordânia respondeu que sim, Clivest também. Beleza, então vamos continuar. Lá no mesmo artigo 24, no inciso 4, nós temos que cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses. O serviço forense é o serviço judiciário, né? O serviço judiciário, ele é um serviço público, mas não é um serviço gratuito. Nós temos que desmistificar a ideia de associar serviço público a serviço gratuito. Não é verdade. Nem todo serviço público é um serviço gratuito. Por exemplo, um serviço de fiscalização de obras. Você, para fazer uma obra, você precisa de uma licença de construção do município. E essa licença de construção do município, você obtém junto à Secretaria de Infraestrutura após cumprir todos os requisitos de segurança e de previdência da sua obra e recolher a taxa de alvará de construção. O que é essa taxa? É o pagamento pela fiscalização que o município vai realizar na sua obra. O município vai deslocar fiscais da sua obra para saber se a sua obra está em conformidade com o que você está declarando lá no pedido de alvará de construção. Então, esse serviço público de fiscalização da sua obra é um serviço público porque é prestado pelo município, mas não é um serviço gratuito. Ao contrário, você paga por esse serviço. Você paga por esse serviço. Então, não é um serviço gratuito. Outro serviço, você vê o serviço de iluminação pública. O serviço de iluminação pública é um serviço gratuito, mas você paga por esse serviço. Se você for observar na sua conta, na sua fatura de energia elétrica, vai ter a cobrança da taxa de iluminação pública. É a chamada CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Está lá na sua conta da SEMAR, da Equatorial, você vai observar. Portanto, é um serviço público, mas não é um serviço gratuito. E a gente paga aquilo ali para quê? Para que aquele dinheiro que vai recolhido na fatura da SEMAR, posteriormente a SEMAR ela repassa para o município. E o município, com aquele dinheiro, especificamente, ele tem que cuidar da manutenção dos postes, substituição de lâmpadas, etc, etc. Para quê? Para que a cidade fique iluminada. Então, é um serviço público, mas não é um serviço gratuito. É óbvio que existem muitos serviços públicos gratuitos, né? Educação e saúde são 2 serviços públicos e gratuitos. Por quê? Porque a Constituição assegura que eles sejam gratuitos. Mas nem todo serviço público é gratuito. E
O serviço judiciário, ele é um serviço público, mas não é um serviço gratuito. Para você ingressar com uma ação, como regra, você tem que pagar as custas processuais. As custas processuais vão remunerar o serviço de autuação do seu processo, vão remunerar a expedição de uma carta de citação com o pagamento do correio, vão remunerar o pagamento de diligências do oficial de justiça que vai precisar penhorar uma casa ou que vai precisar fazer apreensão de um veículo. Então, esse pagamento, esse serviço público judiciário, ele é um serviço pago, ele não é um serviço gratuito, tá? Toda vez que um serviço público for pago, ele vai ser remunerado através de uma espécie tributária que a gente chama de taxa. Então, a taxa judiciária é essa que a gente paga para ingressar com uma ação. A taxa de iluminação pública a gente paga para ter o serviço de iluminação pública. A taxa de coleta de lixo nós pagamos para ter o serviço de coleta de lixo. Então, tudo isso são a taxa de um alvará de funcionamento de um estabelecimento comercial, a gente paga também para que possa fazer uso daquele tipo de serviço. Então, toda vez que cobra-se uma espécie tributária para fins de remunerar um determinado serviço público, nós estaremos diante de uma espécie tributária chamada taxa. Então, no Maranhão, por exemplo, no Maranhão nós temos uma lei de custas e emolumentos. Essa lei de custos e emolumentos, ela regula essa cobrança de taxa do judiciário e regula também a cobrança dos emolumentos, que são aqueles valores que nós pagamos nos cartórios. Você vai num cartório e quer fazer um reconhecimento de sua firma, você vai pagar um determinado valor, que o ano passado parece que era R$ 6,90, mas que todo ano esse valor é atualizado. Todo ano esse valor sofre uma alteração. Por quê? Porque a lei de custos ela vai sendo atualizada anualmente. Então, você quer reconhecer uma firma, você quer autenticar uma Xerox, ou você quer fazer uma verbação, uma escritura de compra e venda de um imóvel, tudo isso você vai pagar emolumentos. E esses emolumentos estão previstos na Lei de Custas e Emolumentos do Estado do Maranhão. Quer dizer, o Estado do Maranhão ele tem competência para fazer isso. O Estado do Maranhão tem competência para instituir a cobrança pelos serviços forenses. E por que o Maranhão pode fazer isso? Porque o artigo 24, inciso 4, diz que compete à União, aos estados e ao DF legislar concorrentemente sobre custas e serviços forenses. Professor, a União também faz? Faz sim. Na Justiça Federal também há uma cobrança de taxa judiciária. Né? Para você ingressar com uma ação, você paga uma taxa judiciária. Professor, mas eu conheço muita gente que entra com ação sem pagar. Aí é uma outra situação, porque nós identificamos que a Constituição Federal ela garante o direito de acesso à justiça, né? E esse direito de acesso à justiça para os hipossuficientes, ele se dá com a possibilidade de ingressar em juízo, alegar a hipossuficiência financeira, quer dizer, você dizer que você não tem condições de arcar com aquelas custas do processo, sem prejuízo, sem comprometimento do seu sustento próprio e de sua família, e por conta disso você pede uma gratuidade judiciária, que tem previsão lá no artigo 98 do CPC, e o juiz vai apreciando as situações, as peculiaridades da sua situação, da situação alegada, o juiz vai deferir ou vai indeferir esse pedido de gratuidade judiciária. Mas isso não torna o serviço público judiciário gratuito, né? Ao contrário, ele permanece sendo pago, ele permanece sendo um serviço público que a gente paga, tanto que se, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, se no final você perde o processo
e você, por ter perdido o processo, deve arcar com os ônus da sucumbência, que são o pagamento das custas e honorários da parte adversa, por conta da sua derrota processual. Se você é beneficiário, você fica com essa despesa, com essa responsabilidade suspensa por um período de até 5 anos. Mas isso significa dizer que se em 5 anos você, por exemplo, ganha na loteria, ou você, por exemplo, que é estudante, passou a ser um advogado conceituado, famoso, e aí você vai poder ser cobrado por essas custas, ainda que na época você tenha litigado sobre a benesse, o benefício da justiça gratuita. Tá certo? Tudo bem? Tô vendo a Lidiana chegou aí. A Lidiana estava dormindo muito, né, Lidiana? Já acordou aí? Muito bem. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Eu quero também destacar, no âmbito da competência concorrente, o inciso 4. O inciso 4, que fala que compete a todos os entes legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, defesa dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Isso aqui também eu destaco porque todos os entes eles devem legislar em defesa do meio ambiente. O meio ambiente é um bem que se caracteriza por ser um interesse difuso, um interesse, um bem jurídico que deve ser tutelado com vistas à proteção de todo um grupo de pessoas indeterminados. Quem é o beneficiário de um meio ambiente equilibrado? Não sou só eu, não é só você, é a sociedade de uma forma geral. Por conta disso, a Constituição diz que cabe a todos os entes da Federação, União, Estado e Distrito Federal, legislar sobre a proteção do meio ambiente. No âmbito federal, e fazendo uso daquela ideia de norma geral, a União edita a Lei Federal número 9.605 de 98. A Lei 9.605 de 98 é a chamada Lei de Crimes Ambientais. E a Lei de Crimes Ambientais, ela foi editada exatamente com o objetivo de proteção do meio ambiente para que não se cometa crimes ambientais, né? Você faz um Código Penal e você prevê lá no Código Penal o crime de homicídio, com o objetivo de que as pessoas não cometam homicídio, porque se cometerem homicídio, incidirão naquela pena. Então, aqui a ideia é semelhante. Você edita uma lei de crimes ambientais com o objetivo de que as pessoas não cometam crimes ambientais, né? Então, a Lei Federal 9.608. Dentro dessa lei, nós temos um tipo penal que se chama poluição. A poluição ela pode ser visual, como a gente observa nas cidades, uma quantidade enorme de outdoors, aquilo ali pode gerar uma poluição visual, né, e comprometer até a segurança do trânsito. A poluição também pode ser sonora, a poluição pode ser do ar, né? O que pode vir a comprometer a própria camada de ozônio com aquela questão do CO2 que é jogado na atmosfera, e pode isso comprometer a saúde das pessoas. E a poluição pode ser sonora também. É muito comum a gente ouvir falar da chamada Lei do Silêncio. Lei do Silêncio. Essa Lei do Silêncio, ela nada mais é do que uma lei estadual que define horários e limites de edição de ondas sonoras no meio ambiente, né? Então, existe uma lei estadual que diz, olha, até tantas horas, até 10 horas da noite, o limite de edição de ondas sonoras vai ser parece que é 65 decibéis ou 70, não estou lembrado agora, e ele diz, a partir de
de 10 horas da noite, esse limite vai cair, vamos imaginar, para 50 decibéis. Então, é possível que isso aconteça, tá? Então, o que nós temos? Nós temos uma lei federal que prevê a poluição sonora como crime, tá? E nós temos uma legislação estadual que regulamenta essa lei federal e diz, olha, será caracterizada a poluição ambiental qualquer emissão sonora em determinados horários no estado com limite de 65 decibéis ou de 50 decibéis, dependendo do horário. E o município também pode fazer isso? Pode. O município de João Lisboa, por exemplo, ele regulamentou o horário de funcionamento de bares e de casas de shows a partir dessa ideia da lei estadual, né? Então, ela determina o funcionamento dos bares e os horários, determina horários de funcionamento de bares e estipulou limites da emissão de ondas sonoras com base também na lei estadual. Então, perceba, a lei federal ela regulamenta uma norma geral e, no âmbito das peculiaridades do estado ou do município, esses entes eles podem trazer uma regulamentação mais específica para essas matérias que foram regulamentadas de maneira geral pela União. Tudo bem? Até aqui, compreenderam? Tem alguma pergunta? Deixa eu ver o chat aqui, como é que está. Não, nenhuma pergunta. A Railine está dizendo que a internet está ruim, mas eu acho que não é a minha, Railine, porque eu sempre recebo a informação aqui no canto do meu computador quando a minha internet está ruim. E até agora não veio essa informação. Então, eu imagino que seja um problema aí do seu provedor. Se o seu provedor for a Júpiter, que era a minha anterior, eu passei muita raiva com ela. Talvez, se for esse teu caso, se acostume aí a passar raiva também ou mude de provedor. Vamos para frente, gente. No inciso 9, diz também que é competência concorrente da União, dos Estados do DF, legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. É importante a gente identificar essa situação. Por quê? Porque a nossa lei, eu vou até complementar aqui o material, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela foi editada pela União e ela define conteúdos que devem ser trabalhados, ela define idade dos alunos que devem entrar no ensino fundamental, na educação infantil, no ensino médio, ela define quantos anos de estudo no ensino médio deve haver, quantos anos no ensino fundamental. Então, ela define normas gerais sobre a educação, né? Ela define normas gerais sobre a educação. O que não impede os municípios, os estados virem e regulamentarem especificamente a educação da localidade, não de forma contrária à LDB. A norma geral tem que sempre ser respeitada, mas um estado do Maranhão, por exemplo, ele pode editar uma norma e definir que nas salas de aulas das escolas estaduais, o limite de alunos deve ser de 30 alunos, e não de 40, como pode vir a ocorrer em um outro estado da federação. Cada estado vai ter a liberdade de fazer isso. E por quê? Porque deve ser levado em consideração para a estipulação do número de alunos, por exemplo, as peculiaridades do local. Quantas escolas tem disponíveis? Quantos alunos estão buscando matrículas? Quantos professores existem disponíveis? E a partir disso, equalizando, o Estado pode chegar à conclusão de que
O ideal é ter 30 alunos por sala, ou 20 alunos, ou 40 alunos, de acordo com essas peculiaridades, de acordo com as situações específicas de um determinado estado ou de um determinado município. Então, o município ou estado que venha a legislar sobre educação, estipulando o número mínimo de alunos ou o número máximo de alunos por sala de aula, vai ser uma lei plenamente válida, uma lei que vai ser editada dentro dos limites de competência desse município, porque ele não infringe a norma geral e ele adequa a situação da educação à sua realidade da localidade. Tá certo? Tudo bem até aqui? Certo. Vamos então avançando. Se não tiver nenhuma pergunta, quem tiver pergunta pode usar o chat, mas pode também liberar o seu microfone aí e fazer essa interação. É meio esquisito aqui a gente ficar falando só para o computador. Eu fico preocupado se vocês estão entendendo ou se vocês não estão entendendo, né? E aí eu preciso desse feedback aqui para a gente seguir bem na aula. O inciso 10 ele diz que também é competência de todos os entes, né? Legislar sobre criação, funcionamento e processo nos juizados de pequena causa. Esses juizados de pequenas causas, esse nome está superado, né? A nossa Constituição é de 88, mas a lei que regulamentou isso aqui, ela é de 95, que é a Lei 9.099 de 95, está bem aqui, ó, a Lei 9.099 de 95. Então, não se fala mais em juizados de pequenas causas, isso é um termo ultrapassado. O correto hoje é falar em juizados especiais, né? E esses juizados especiais, eles são órgãos do Poder Judiciário que têm competência para julgar causas cíveis de menor complexidade e também causas criminais de menor complexidade. As causas cíveis de menor complexidade são aquelas cujo interesse econômico é de até 40 salários mínimos, né? Então, hoje, se o nosso salário mínimo é de 1.045, seria pouco mais, as causas de até pouco mais de 40 mil reais. Já em relação aos juizados especiais criminais, eles têm competência para julgar os chamados crimes de menor potencial ofensivo, que vocês também já devem ter estudado. Crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima em abstrato, a pena máxima, né? A gente sabe que em todo tipo penal existe um preceito primário, que é o tipo penal. Matar alguém é o preceito primário do tipo penal do artigo 121 do Código Penal, mas existe também o chamado preceito secundário, que é onde se estipula a pena. Então, tem lá, no artigo 121, preceito secundário tem pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, isso é o preceito secundário. Então, os juizados especiais criminais, eles têm competência para julgar crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima em abstrato seja de até 2 anos. Até 2 anos. Então, crimes cuja pena máxima em abstrato é de 2 anos vão ser julgados pelos juizados especiais federais. Exemplo, crime de ameaça. Exemplo, crime de lesão corporal. Exemplo, crimes contra a honra, como calúnia, injúria, difamação, são crimes que a gente chama de menor potencial ofensivo. A competência para o processamento e julgamento desses delitos é pelos juizados especiais federais. Fazendo uso da sua competência legislativa, a União, em 1995, edita a Lei 9.099 de 95 e institui os juizados especiais os juizados especiais, né, cíveis e criminais, né? Essa lei de 95, ela deve ser respeitada por todos os estados. Então, todos os tribunais, todos os estados da federação e o Distrito Federal, eles têm juizados instituídos
para em cumprimento dessa lei 9.099 de 95. Essa lei 9.099 de 95, ela trouxe no seu âmago uma figura dos juízes leigos, né? O que seriam esses juízes leigos? Seriam juízes não togados, ou seja, juízes que não se submeteram a um concurso público para a magistratura, mas que têm competência para fazer uma audiência de conciliação, fazer até uma audiência de instrução. O que é uma audiência de instrução? É aquela onde se produzem provas, né? As provas do processo, onde se reúnem provas do processo. É onde você ouve uma testemunha, é onde você determina a realização de uma perícia, é onde você faz um interrogatório, é onde você recebe provas documentais. Então, tudo isso é instrução. Instrução no processo civil e no processo penal significa produção de provas. Então, quando a gente fala de audiência de instrução, nós estamos falando de produção de provas. Então, essa lei, ela diz que é possível essas figuras de alguns juízes que não tenham submetido a um concurso para a magistratura, mas que eles presidam uma audiência de conciliação e até mesmo uma audiência de instrução e até elaborem uma minuta da sentença, né? Esses juízes leigos, eles vão atuar como auxiliares do juiz togado, como auxiliares do magistrado, de forma que o magistrado ele pode ou não ratificar aquela sentença do juiz leigo, né? Se o magistrado concordar com o teor da decisão que foi proferida por aquele juiz leigo, ele pode ratificar aquela sentença, assinar aquela sentença, e ela vai valer como uma sentença de um juiz, naturalmente, um título executivo judicial, e pode ser objeto de uma execução coercitiva do seu comando, sem nenhum problema. Então, isso é muito comum, por exemplo, no TJ do Rio de Janeiro. No TJ do Rio de Janeiro existe essa figura dos juízes leigos, né? Em compensação, aqui no Maranhão nós não temos essa figura. Aqui nós temos, no máximo, conciliadores, que são agentes que vão atuar auxiliando os juizados, mas somente na realização de audiências de conciliação, ou seja, não tem poder decisório, né? Somente vai se buscar uma solução consensual das demandas que são submetidas ao judiciário. Se não houver, se não se obtiver um resultado conciliatório na audiência de conciliação, o processo vai seguir para uma audiência de instrução que vai ser presidida por um magistrado, e sendo assim, o magistrado vai, após a reunião das provas, proferir uma decisão naturalmente. Mas com isso eu quero dizer o seguinte: a Lei 9.099 permitiu que os estados tivessem ou não juízes leigos, né? E aí o estado do Maranhão fez a opção por não, e o estado do Rio de Janeiro fez a opção por ter essa figura dos juízes leigos. Tudo bem até aqui? Eu recordo de ter levado a turma para uma sessão na turma Recursal daqui de Imperatriz, que eu sou membro da turma Recursal de Imperatriz. Inclusive nós batemos algumas fotos. O Isaac, a Keila, tinha outras pessoas, o Tali, que eu acho que estava também, não me recordo direito. Enfim, alguns alunos do quarto período foram lá e participaram dessa sessão. Aquela sessão ali já é o segundo grau do sistema dos juizados especiais, ou seja, os processos que vão para ali são os processos que o juiz do juizado especial já julgou, tá? E que as partes, fazendo uso do seu direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, de ter a sua causa revista por um órgão
de segundo grau do Judiciário, eles recorrem para lá e lá nós julgamos esses recursos. O resultado desse julgamento vai ser ou manter a sentença, se entendermos que a sentença foi correta, ou reformarmos a sentença, ou seja, alterarmos o resultado daquela sentença. Né? Então, lembro de ter levado a turma lá, curiosamente foi antes da pandemia, exatamente, acho que foi no mês de fevereiro, mais ou menos, antes da pandemia. E é legal, eu sugiro a vocês que participem, né? Participem dessas sessões, participem mais da prática forense, né? Isso é importante para que você vá se acostumando àquele ambiente e para que você, no momento que venha a estar formado, já esteja melhor situado no que você deve fazer, no que você não deve fazer, enfim, é importante ter essa prática do dia a dia. E eu quero lembrar que todas as audiências são públicas, né? Exceto aquelas que envolvam segredo de justiça, que geralmente são casos de família ou casos que envolvam, por exemplo, crimes contra a dignidade sexual, essas por conta da preservação da privacidade das vítimas, essas são em segredo de justiça, mas de uma forma geral, a regra geral é que as audiências sejam públicas. Então é importante que o estudante ele tenha essa participação em todos esses atos que envolvam a prática forense. Bom, prosseguindo aqui, eu destaco também a questão do inciso 13, que trata da assistência judiciária, assistência jurídica e defensoria pública. Se nós formos observar, a União tem uma defensoria pública e os estados também têm suas defensorias públicas. Isso significa dizer que a União legislou sobre defensoria pública e também os estados legislaram sobre defensoria pública. E assim o fizeram porque a Constituição permite que assim seja. E aqui está dizendo também que os estados podem legislar sobre assistência jurídica. A União legislou sobre assistência jurídica gratuita, né? Eu até me referi. O CPC, lá no artigo 98, ele define quais são os requisitos para se pedir uma gratuidade, um benefício de gratuidade da justiça. Mas os estados também podem legislar sobre isso. O estado do Maranhão, ao criar a Defensoria Pública Estadual, através da Lei Complementar Estadual 80, de 94, ele estipulou que o limite para atendimento de pessoas hipossuficientes são consideradas pessoas hipossuficientes, como regra, aqueles que recebem até 3 salários mínimos como renda mensal, como renda familiar. Tá? Então, na lei do Maranhão, quem recebe até 3 salários mínimos, ele está enquadrado como hipossuficiente financeiro e, nesses termos, ele pode pedir a assistência da Defensoria Pública do Estado, que vai lhe isentar do pagamento de taxas, de custas processuais e também de honorários advocatícios, já que será assistido por um defensor público do Estado do Maranhão. Tudo bem? Ok. Essas informações, esses comentários sobre esses incisos, eles serviram para exemplificar essas regras que nós vamos tratar aqui agora, nesses parágrafos 1º a 4º. Nesses parágrafos 1º a 4º do nosso estudo aqui. Por quê? No parágrafo 1º, a gente tem a estipulação do que a gente chama de competência complementar. O que é essa competência complementar? Diz o parágrafo 1º e também o parágrafo 2º. Diz o seguinte: no âmbito da legislação concorrente, ou seja, no âmbito dessas matérias aqui que a gente tratou, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Quer dizer, a União ela não pode se exceder na sua competência e adentrar as peculiaridades locais de uma determinada localidade. Ela tem que editar normas gerais. Então, em direito tributário ela fez isso, né? Em assistência jurídica gratuita ela também fez isso, editou normas gerais. Na assistência jurídica gratuita ela editou o artigo 98
do novo CPC, que estipula quem é que faz jus ao benefício da justiça gratuita. O que não impede de que estados e DF venham a legislar também sobre essas matérias, já que esses entes também recebem delegação da Constituição para regular sobre essa matéria. Então, por isso, o Estado do Maranhão vem e regulou também a assistência jurídica gratuita, tá? Então, existe uma dupla regulação, uma da União e uma do Estado, mas essa regulação não pode ser conflitante. Uma tem que complementar a outra. Por isso a gente chama de competência complementar dos Estados. Quando a gente fala de competência complementar dos Estados e DF, isso significa dizer uma atuação legislativa do Estado e DF respeitando o comando da norma geral da União, né? Então, no âmbito da legislação concorrente, a União edita normas gerais e os Estados, no âmbito da sua competência complementar, editam as normas específicas sobre o mesmo tema. Isso também está dito aqui no parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, ou seja, se a União está legislando sobre norma geral, caberá ao Estado legislar sobre a norma específica. Então, o parágrafo 1º e 2º, eles se complementam. O primeiro dizendo que cabe à União legislar sobre norma geral e o segundo dizendo que, mesmo legislando sobre norma geral, ainda podem os Estados e municípios regular de maneira específica os seus casos específicos, mas sempre respeitando a norma geral. Tudo bem. Olha como é interessante agora o parágrafo 3º, e olha como é importante, eu quero a atenção de vocês nisso aqui. O parágrafo 3º diz assim: inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a sua competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Como eu disse, a Constituição, ela estabelece que cabe à União, Estados e DF legislar sobre essas matérias. E mais, a Constituição diz que cabe à União legislar sobre normas gerais em relação a essas matérias. E cabe aos Estados legislar sobre normas específicas. Óbvio que, como regra, essas normas específicas elas vêm depois da edição da norma geral pela Constituição. Mas pode acontecer a seguinte situação: a União, mesmo tendo a competência para legislar sobre a norma geral, ela se omite. E quando ela se omite, ela cria problemas para o Estado, porque o Estado não vai poder regulamentar essa matéria de forma específica, porque a União não criou a norma geral. Então, vamos pensar, por exemplo, na questão da assistência judiciária, né? Vamos imaginar que a União não tivesse criado a norma geral, que define os beneficiários da justiça gratuita, né? Nessas condições, não tendo a União editado a norma geral, será se não é mais possível o Estado legislar sobre essa matéria? Porque não tem a norma geral. O Estado não pode garantir assistência jurídica gratuita, já que não tem a norma geral? A resposta está no parágrafo 3º. E o parágrafo 3º diz: é possível até que a União se omita, mas se ela se omitir, o Estado pode tomar para si toda a competência para regular essa matéria. Então, se a União não tivesse legislado sobre assistência jurídica gratuita, caberia ao Estado fazer uma norma própria e regulamentar essa matéria na ausência da União. A isso nós chamamos de competência supletiva ou competência supletiva dos Estados. Competência supletiva dos Estados. Tá claro isso aí? Eu quero que fique bem claro para vocês. A União tem que legislar sobre norma geral. O Estado tem que legislar sobre norma específica. Se a União legisla sobre norma geral, o Estado pode complementar o que disse a União, né? A União legislou sobre crimes ambientais. O Estado veio e disse: olha, os limites da poluição ambiental são esses e esses. Então, há uma atuação conjunta. O problema é, e se a União não faz a norma geral? Nesse caso,
a própria Constituição já prevendo essa situação, dizendo assim, não, se acontecer isso, os estados não ficarão de braços atados. Eles não ficarão de braços atados. Eles vão poder atuar no lugar da União e regulamentar toda a matéria, tá? Regulamentar toda a matéria. Então, se a União, por exemplo, não tivesse regulamentado a assistência jurídica gratuita, ainda assim os estados poderiam, por suas assembleias legislativas, editar uma lei e dizer, olha, serão beneficiários de justiça gratuita todos aqueles que, por exemplo, receberem até um salário mínimo, até 2 salários mínimos, independente do que disse a União, ou do que não disse, já que a União ficou inerte. Se isso acontecer, nós estamos diante da competência supletiva dos estados, tá certo? Qual é a outra informação importante sobre isso? Está no parágrafo 4º e diz o seguinte: a superveniência de uma lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que ela for contrária. Então, se ao mesmo tempo que no parágrafo 3º nós dissemos o seguinte, a União não legislou, então o Estado pode tomar para si, legisla sobre a matéria, tá? Isso é a competência supletiva. Em compensação, essa lei do Estado, ela vai valer para sempre? Não. Essa lei do Estado vai tirar a competência da União para editar a norma geral posteriormente? Não. Inclusive, a própria Constituição, ela se antecipa a esse problema e diz, mesmo nesse caso, tendo o Estado regulamentado, se posteriormente a União edita a norma geral, vai valer a norma da União e vai deixar de valer a norma do Estado, tá? Então, a superveniência da lei federal, ela vai suspender a eficácia da lei estadual no que for contrário à nova norma geral, tá certo? Então, existe a competência complementar, a União tem competência para legislar sobre a norma geral e o Estado tem competência para legislar especificamente sobre aquela matéria. E isso a gente chama de competência complementar. Competência suplementar ou supletiva. União tem competência, mas não legisla sobre norma geral. Então, o Estado toma para si essa competência e edita uma lei para fazer valer aquela competência sobre a matéria que a União se omitiu. Ponto. Isso vai valer para sempre? Não. Vai valer até o advento da lei federal. Porque vindo a lei federal, aí o que vai valer, de novo, é só a lei federal, se nisso, no que a lei estadual for contrária. Então, trazendo um exemplo, nós não tínhamos a lei federal sobre assistência jurídica gratuita. Então, veio a lei do Estado e diz, será beneficiário da assistência jurídica gratuita todos aqueles que recebem até 3 salários mínimos. 3 salários mínimos. Ok. Posteriormente, a União vem e edita a norma geral sobre assistência jurídica gratuita, dizendo assim, não, será beneficiário da assistência jurídica gratuita não é todo aquele que recebe até 3 salários mínimos, mas sim todo aquele que não tiver condição de pagar sem comprometer o seu sustento e de sua família. Então, é uma regulamentação diferente. E se essa regulamentação é diferente, vai valer o que disse a norma geral, porque ela está conflitando com a norma estadual. Então, aquela norma estadual que tinha estipulado aqueles 3 salários, fica suspenso, porque passa a valer a norma geral da União, tá certo? Por fim, uma última observação, em caso de inércia da União, foi isso que a gente falou, na elaboração da norma geral, cabe aos estados e ao DF exercer a competência legislativa suplementar para regular a matéria. Porém, vindo a norma geral da União, esta terá um efeito suspensivo em relação à norma estadual no que elas forem absolutamente conflitantes. Tá certo? Meus caros, até aqui, por hoje, eu estou satisfeito. Quero saber se tem alguma pergunta. Se tem alguma pergunta. Se não tiver, vamos aqui à chamada. Vamos aqui à chamada. Eu vou fazer a chamada e aí a pessoa vai dizendo se está por aí,
Se não tá, não vai dizer nada, né? Mas vai dizer se tá por aí, né? Deixa eu ver. É a primeira vez que eu vou fazer chamada por esse sistema aqui. Deixa eu ver. O Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues, está por aí? Pelo jeito não, né? Não se manifestou, tá levando falta. Ana Caroline, tá por aí? Ana Caroline também não tá. Então falta para os dois. O Edgar, tá aí? Edgar. Edgar tá aí? Não, né? A Edmara. Edmara também não se manifestou, não tá. A Iana. Iana. Iana presente, tá certo. Iana presente. Manifestou aqui no chat. O Isaac tá aí? O Isaac tá aí? Pode se manifestar? Não tá. O Isaac tá dormindo demais, não veio para aula também. Isabela, tá aí? Isabela se manifestou no chat, tá aqui também. Então, Isabela tá presente. O Jairo eu tô vendo aqui, né? Jairo tá até com... Tem que AP, né, Jairo? Tá certo. Gessemine, tá por aí? Gessemine presente, beleza. A Jordânia presente, ótimo. Carly, tá por aí? Carly, eu tô vendo aqui um K de Carly, não? Cadê ela? Ah, não, esse K é de Cláudio. Carly presente, certo. A Keila, cadê a Keila? Keila, se manifeste aí, Keila. Não tá, Keila. Keila não está. Clivert. Clivert acho que tá, né? Cadê tu, Clivert? Presente, certo. Lidiana dormiu um pouquinho, mas entrou depois na aula. Ainda tá aí, Lidiana? Lidiana tá presente. Tá presente a Lidiana, certo. Lucas Salles. Lucas Salles tá aí? Lucas não está. Lucas está ausente. Edmara está presente, já botei. Deixa eu ver aqui, confirmar que é Edmara. Ah, Edmara está presente. Tirei aqui a tua falta, viu, Edmara? Depois de Lucas, é o Luiz Henrique, tá aí? Luiz Henrique não está. Estou preocupado com a participação no quarto período matutino. Muita gente ausente aqui das aulas. Pedro Igor, tá aí? Pedro Igor não está também. Ausente é falta. Rafaela, tá presente a Rafaela? Acho que tá, né? Vou ver aqui. Sim, Rafaela presente, então. A Raline também estava aí. Se manifesta aí, Raline. A Aline saiu da aula, será? Aline presente, certo. Rebeca, está presente? Rebeca? Direto de Açailândia ou de Imperatriz, Rebeca? É de Imperatriz, né? É de Açailândia, tua prima. Samara, está presente? Samara, presente. Ótimo. E o Talik? Talik, ainda está aí, Talik? Se manifesta aí, meu filho. Talik. Talik, não, né? Talik vai pegar só uma
presença porque nos abandonou aqui na aula. Meus queridos, então, prazer revê-los. Nós encerramos aqui a união. Nós teremos ainda que estudar quem é o Talik? Talik, tá certo. Então, nas próximas aulas, nós vamos estudar as competências dos estados, do DF e do Distrito Federal, e aí nós encerramos o primeiro bimestre. Tá bom? Prazer revê-los. Bom dia, boas aulas aí para frente. Conversem aí com os outros colegas. Eu estou achando baixa a nossa participação aqui. Tem vários alunos que não estão participando das aulas. Aqui deixa eu ver quantas ausências. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos 22 alunos, 7 estão ausentes. Quem é que falou aí, por último? Nome. Lucas. Deixa eu ver aqui o Lucas. Lucas está presente, certo. Então, eu tirei aqui. Pelo que eu estou registrando aqui, hoje faltaram o Alexandre, a Ana Caroline, o Isaac, a Keila, o Luiz Henrique, o Pedro Igor. São 6 ausências dos 22. Meus queridos, até a próxima aula, então. Beijo, boa semana a todos e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.